Olá para você que está acompanhando o YouTube do GC+, nós estamos no Fórum Novo Mercado, Novos Métodos. Ao meu lado, o sócio fundador da Coral Consultoria e também palestrante internacional, premiado dentro e fora do Brasil, Maurício Goldstein, que hoje fala sobre transformação gentil. Seja muito bem-vindo, Maurício. Muito obrigado, Primeiramente, Mônica. explicar para quem está nos acompanhando o que significa transformação gentil no mundo dos negócios. Tá bom. Então, o que a gente percebeu, eu estou 30 anos no mundo corporativo, ou com o mundo corporativo, é que várias transformações que os líderes fazem nos negócios, elas são transformações que são mais coercitivas e impostas, né? Que tratam a organização como uma máquina, que você tem que mudar, então você tem que empurrar alguma coisa, e isso gera comportamentos que muitas vezes não são sustentáveis. Né? Todo mundo sabe que nem você educar, está com seu filho adolescente, pode ser que você empurrando ou usando de punição ou de recompensa, ele vá se comportar na sua frente. Mas quando você sai, os comportamentos voltam. Então não são comportamentos sustentáveis. O que a gente está querendo oferecer é uma metodologia, uma abordagem que reconheça que cada humano é único e como a gente faz uma transformação de um jeito que o humano queira se transformar. O que quer dizer isso? Tem a ver com bons convites, tem a ver com boas histórias que ajudam a pessoa a entender o significado do movimento que a gente está querendo fazer, tem a ver com emoção, com a gente ter vínculo, criar conexão, criar fluxo para a pessoa se sentir pertencendo, tem a ver com experimentação. A gente nunca tem certeza que as coisas vão funcionar. A gente está sempre experimentando e vendo o efeito. O que você mais percebeu assim durante esse seu tempo de trabalho que é um gargalo ainda para as empresas? O que elas ainda não conseguem identificar, mas que talvez a pandemia tenha trazido esse olhar mais sensível? Porque acho que é isso que a gente precisa, né? Na verdade, as empresas precisam um olhar mais sensível, exatamente, né, Maurício? É isso mesmo, Mônica. Eu acho que assim, o maior gargalo é o modelo mental da liderança, tá bom? E o que quer dizer isso? Ou a forma como a gente enxerga organizações e o papel do líder. Muitas vezes o líder acha que tem que ser o herói para conseguir consertar ou fazer aquela jornada, né, sozinho. E no fundo, eu acho que o principal ponto é entender que nós somos parte de um ecossistema. Né? Mesmo eu como líder, eu tenho um papel diferente, mas é um papel dentro de um ecossistema, de uma floresta que é a organização. Né? E o meu papel, de alguma forma, é sentir aquela organização, ficar sempre curioso, sempre humilde para estar o tempo todo aprendendo e aí deste lugar de sensibilidade entender qual é o movimento, qual é aquele pequeno empurrãozinho que mais vai ajudar a organização a se mover. Maurício, as empresas elas têm cultura de comportamento entre os colaboradores? Isso pode ser também algo que dificulte o resultado, que dificulte uma melhora na performance desses liderados? Toda organização ela tem uma cultura. Né? A cultura tem a ver com o padrão de interação que a gente tem aqui entre nós. Então, por exemplo, tem empresas onde as pessoas têm medo e não falam. Né? Tem empresa onde as pessoas têm coragem e falam o que quer. Tem empresa onde sabe que a pessoa tem que obedecer. Tem empresa onde a pessoa sabe que ela pode ser criativa e inovar. Isso tudo são padrões de interação que as pessoas aprendem no ambiente de trabalho. Né? Ou no ambiente, não é só na empresa, na família é a mesma coisa. Né? Você tem aquela família que no domingo a gente grita e briga e fala alto, e tem aquela família que todo mundo faz silêncio. Né? Isso é cultura. Né? O que você acha que ainda está faltando, ou que você já começou a perceber que é possível ser feito para que esses padrões, que acabam sendo ervas daninhas, né, na empresa, eles possam começar ali a mudar? É treinamento, é observar, acho que seu trabalho também faz muito parte disso, né? Então, para mim, a primeira coisa é entender que eu acho que não tem comportamento bom ou ruim. Né? O que tem é um comportamento que está adaptado ao contexto, ele responde bem ao contexto ou não. Então, por exemplo, às vezes você fala assim, a pessoa ser totalmente autoritária é ruim. Não, depende. Se você está pegando fogo o prédio, a instrução é que seja autoritária para as pessoas saírem. Você não quer ficar, vamos dialogar sobre isso, quem vai sair por onde. Não, tem autoridade. Agora, você está num lugar onde a gente está num ambiente tranquilo e a gente está criando, aí o autoritarismo é ruim. Então, eu só queria primeiro pontuar que não existe comportamento bom ou ruim. Existe o comportamento que está ou não adequado para aquele contexto. Tá bom? E aí, deste lugar, qual é o movimento para você convidar
as pessoas a se comportarem da melhor forma no contexto. É ajudar as pessoas a pensarem, a refletir. Para a gente, o método não é treinamento, porque treinamento, de alguma forma, é adestramento. Né? É você, de alguma forma, fazer as pessoas se comportarem do jeito que você quer. Então, falando, não. O que a gente tem que fazer é o método socrático, que é o método de 2.500 anos que o Sócrates usava, que é ajudar a pessoa a refletir e a pensar. Então, o nosso papel é provocar a reflexão, para dizer, olha como o contexto está mudando. Qual é o comportamento, como que a gente melhor responde a isso? E ajudar a própria pessoa a descobrir o movimento. Porque na hora que a pessoa decide o que ela quer fazer, ela não vai resistir à mudança. Ela vai fazer. Né? Então, para a gente, mais do que treinamento, é reflexão, talvez o ponto mais importante. E prática. Porque também daí você vai praticar, aí você vê, pô, mas não funcionou. Não, então faz alguma coisa diferente. E entender também que esse colaborador, ele tem uma vida pessoal e a vida profissional. Inclusive, a gente conversava sobre isso, né, Sim. nos bastidores. Você falou de um caso de uma colaboradora que ela era sensacional, mas em algum momento pediu para sair da empresa. Conta um pouquinho para quem está nos acompanhando também. Sim, isso é o caso num cliente, né? Agora, após pandemia, ela trabalhava home office, como estava todo mundo trabalhando home office, né? E aí a empresa decidiu que agora as pessoas iam ter que voltar para o escritório, né? E foi interessante porque daí ela já pediu demissão e a gerente dela, que mal a conhecia, mas sabia que ela tinha uma boa performance, falou assim, não, eu quero falar com a fulana, né? E aí foi lá falar com ela, foi na casa dela conversar com ela, falou assim, mas por que você está querendo ir embora? Ela falou assim, olha, eu tenho um filho, um bebê agora de 6 meses e ele tem uma doença genética e ele vai viver no máximo 2 ou 3 anos, né? E eu não vou deixar meu filho um dia aqui em casa, deixar ele em casa e eu ir trabalhar. Então eu só vou ficar em casa com ele. E ela falou assim, não, então a gente vai mudar, criar uma exceção aqui e você pode ficar em casa, né, para ficar com seu filho. Então, nesse caso, eu acho que tem a sensibilidade da organização de perceber a necessidade da pessoa e como a gente cria condições para que cada pessoa possa dar o seu melhor. Para mim é um pouco disso que a gente está falando também. Eu acredito que são mudanças que vieram para ficar, né, Maurício? Que essas mudanças de um olhar mais sensível, mudanças como essa do home office, são mudanças que a gente está vendo que as empresas estão tendo que se adequar, né? Sim. Então, para finalizar a nossa conversa, nosso papo tá bom, mas a gente vai finalizar com 3 dicas importantes para quem está nos assistindo sobre como passar a ter esse tipo de visão dentro da empresa que você tanto defende, que você já estudou, que já teve prêmios reconhecidos, então, de fato, traz bons resultados. Tá bom. Então, se eu puder, talvez, dar 4 dicas eu vou dar. Né? Olha aí, A primeira dica tem a ver com fazer bons convites. Se você quer mudança, muitas vezes as pessoas não resistem à mudança, elas resistem a maus convites. Então, faça um bom convite, espere ver e dialogue com a pessoa para ver como esse convite as toca. A segunda coisa é traga a emoção, né? Então, nós somos seres sensoriais, que gostam de emoção. Então, traz o vínculo. É muito importante a pessoa se sentir pertencendo, né? A terceira coisa é tudo é experimento. Então, vamos aceitar que a gente vai experimentar. Alguns vão dar certo, outros vão dar errado. Se deu errado, faz o quê? Faz outra coisa, né? E o quarto, talvez seja a base de tudo, é assim, como é que a gente opera de um lugar de humildade e de curiosidade, né? Porque é só desse lugar que a gente vai estar crescendo, evoluindo e aprendendo juntos, né? Se eu preciso de menos certezas no mundo, a gente precisa de mais, eu tenho que ter perspectivas, mas eu preciso de mais diálogo e mais curiosidade. Perfeito, muito obrigada, Maurício, Foi um prazer, pela sua participação. Eu espero que você tenha aproveitado bastante esse conteúdo. Gostou? Compartilha, curte, ativa o sininho para receber as nossas notificações. E olha, todo esse conteúdo você também pode acompanhar na TV Cidade, tá? Até mais!